Amém? Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Diga isso. E Deus atendeu ao seu pedido. Queridos, o ano da expansão, 2025, ano de expansão para a Igreja Renovada. São várias vertentes que Deus quer expandir dentro de nós. Quando falamos de expansão, precisamos entender que o mais importante nesse processo é sair do estado que nós estamos. O estado que nos colocamos e ficamos estacionados por muito tempo numa situação limitada, escolhida por nós mesmos. Mas Deus tem um estado muito mais amplo, um lugar muito melhor para nos colocar. E é muito mais significativo do que o que nós temos hoje, em qualquer uma das áreas que nós falamos aqui. Por isso que essa expansão pessoal, ela começa no nosso homem interior. Ela começa dentro de nós. E precisamos estar muito atentos com isso, porque essa expansão pessoal que Deus quer trabalhar na nossa vida, irmãos, entendendo que se não for Cristo em nós, nada vai acontecer. Se não for Cristo em nós, nós não vamos superar os nossos medos. Nós não vamos superar as nossas crenças limitantes de merecimento, de inferioridade, de um monte de outras que nós trazemos a reboque desde a nossa infância. Se o Senhor não for conosco, os hábitos adquiridos lá atrás, eles não serão transformados e nós não vamos nos desenvolver em Deus e vamos continuar na mesmice constantemente, repetindo os mesmos padrões, as mesmas regras, as mesmas coisas durante anos, anos e anos. Por isso que expandir-se pessoalmente nos leva a um aprendizado. Para que eu possa crescer nesse nível, é muito importante que eu aprenda novas habilidades. E aprender novas habilidades influi em aprender novos conhecimentos, adquirir novos conhecimentos, desenvolver os dons que o Senhor colocou na nossa vida, os talentos e ter paciência para ir em cada degrau. Nós lemos nesse texto que Jabez, ele fala com Deus algo do seu coração. E ele é lembrado mais pela sua oração do que por um ato heróico que ele tenha passado. O que ele pediu a Deus? Ele pediu que Deus o abençoasse. Ele pediu que o Senhor o ajudasse no seu trabalho. O texto é claro quando ele diz: aumenta as minhas terras. Deus não ia simplesmente dar terra, Deus lhe deu forças para que ele trabalhasse e adquirisse mais terras, ampliasse os seus negócios. Ele pediu que o Senhor fosse com ele em tudo. Ele diz que seja comigo a tua mão, em tudo que ele fizer, aonde ele estivesse, trabalhando no que fosse, que Deus não deixasse de ser seu companheiro, de estar com ele naquele lugar. E mais, ele pediu que o Senhor o livrasse das dificuldades e das dores, guardando-me dos males. Era a oração dele. Nós não queremos sentir dores, nós não queremos passar por privações, não queremos passar por momentos difíceis, mas esses momentos trabalham também o nosso caráter, trabalham também a nossa personalidade e nos ajuda a amadurecer para um crescimento maior em Deus. Se excluir das dores, tudo fica muito fácil, mas é na dor que nós crescemos, queridos. Ele aqui, quando fez essa oração ao Senhor, Jabez, ele estava reconhecendo que Deus era o centro da sua vida, era o centro do seu trabalho, era aquele que estava no controle de todas as coisas.
Queremos ser abençoados? Sim, com certeza. Ninguém aqui não quer deixar de ser abençoado. Agora, temos que permitir que Ele seja o Senhor, o centro da nossa história, o centro das nossas vidas, o centro da nossa família, o centro do nosso trabalho. Muitas vezes queremos a ajuda de Deus para sair de uma perrengue, mas depois desprezamos, depois não o queremos, depois é como: não se meta, Deus, eu sei resolver, e não resolve, continua nessa vida difícil. Outra coisa que precisamos expandir é a expansão espiritual. Aquela foi uma expansão pessoal, onde nosso conhecimento de Deus e em Deus precisa ser ampliado. Agora, precisamos passar por essa expansão também no nosso nível espiritual. E isso é possível quando nós nos aprofundamos no nosso relacionamento de intimidade com Deus, para poder entender quais são os seus propósitos para a nossa vida. Deus tem propósitos divinos com cada um de nós, e nós não podemos ser ignorantes acerca disso. Deus, quais são os teus planos para mim? E os planos de Deus para cada um de nós aqui é diferente, mas todos fazemos parte de um grande plano de Deus. Tem área para todos nós atuarmos, e Deus quer agir nisso. Isso inclui, irmãos, buscar mais a presença de Deus. Quanto mais íntimo, quanto mais próximo, quanto mais eu quero, quanto mais eu desejo, Ele vai nos alargando, Ele vai ampliando a nossa fé, Ele vai nos levando a exercer uma influência espiritual muito maior do que antes. Essa amplitude espiritual acontece quando a intimidade também acontece. Estar mais perto de Deus nos leva a ser muito mais influente no meio da sociedade, porque a presença de Deus em nós faz toda a diferença. E quando nós falamos em ampliar, nós falamos de alargar as tendas, nós falamos em expandir territórios, mas o primeiro território que precisa ser expandido está aqui dentro. Como assim? Esse território, irmãos, ele fala de um propósito divino que precisa ser ampliado dentro do nosso coração. Nós queremos Deus limitado dentro de um quadradinho, em determinadas áreas da nossa vida. E quando ele fala dessa ampliação, isso envolve que o Senhor quer entrar em outros quartinhos que estão escondidos aqui dentro, porque quanto mais Ele nos amplia aqui dentro, mais aumenta o nosso nível de responsabilidade com Ele. E isso é muito sério. Para isso, nós precisamos ter uma visão clara de que? Daquilo que Ele quer para nós. Isso nos mostra que eu estou num determinado ponto, mas quando Ele me alarga, quando Ele abre meu entendimento, quando Ele trabalha dentro de mim, tira as estacas, os marcos que eu coloquei para que Deus atue só nesse quadradinho, e nós permitimos que Ele entre numa dimensão muito maior, é como o Senhor vai nos expandindo para dizer aonde vamos chegar. Ficar só no ponto inicial não nos leva a nada. Precisamos saber aonde Deus vai nos colocar, aonde eu vou chegar. Nós não podemos começar e terminar anos fazendo a mesma coisa, estando no mesmo lugar. Queridos, é muito importante entender isso, porque ter essa visão clara é saber como eu estou começando e terminando o ano. Comecei o ano como discípula e terminei o ano, continuo discípula. Comecei o ano como líder de célula, terminei o ano líder de célula. Comecei o ano como líder de cobertura, acabei o ano com líder de cobertura. Comecei como pastora, acabei como pastora. Ampliou o que a tua vida? Em que você foi ampliado na tua vida espiritual? Se nós precisamos abrir um espaço para que Deus atue dentro de nós, é normal a consequência vir numa amplitude maior aqui fora. No momento que Ele nos amplia aqui dentro, nós somos ampliados aqui fora. Uma conquista maior, uma cobertura maior, mais almas sendo alcançadas, mais pessoas sendo libertas, mais pessoas se formando como
como líderes e cuidando de vidas, e é normal um crescimento saudável. Por isso que nós precisamos parar para perguntar: aonde eu estou? Pergunte para a pessoa ao seu lado: onde você está? Não seja gaiato para dizer que você está dentro da igreja. Aonde você está no nível espiritual? Porque precisamos saber aonde queremos chegar. Eu quero estar dia 31/12 de 2025 na mesma condição que eu estou hoje? Eu, Deise, não. E você? Você hoje está na mesma condição de 31/12 de 23? Isso é preocupante. Não podemos permanecer no mesmo lugar. Ampliar, expandir, é sair de um lugar para um outro muito maior. Cada ano que passa, irmãos, precisamos mudar de posição e não permanecer na mesma coisa. Nós não somos soldados para ficar marcando passo. Vai ter hora que ele vai dar o comando: marche, você tem que avançar. Você tem que sair daquele lugar. Você não pode permanecer na mesma posição a vida inteira. Há quantos anos estão na mesma posição espiritual em Deus? Por isso que, se mudou de posição, ou se não mudou de posição e continua no mesmo lugar, preocupe-se com o seu crescimento espiritual. E não adianta procurar culpados, porque quando nós queremos, nós corremos atrás, sim ou não? Quando nós queremos, nós nos movemos na direção daquilo que nós queremos, seja lá em que for. Por isso, queridos, que eu quero hoje profetizar sobre a sua vida, que isso vai mudar. Diga amém. Isso vai mudar na sua vida, porque Jesus está te chamando para expandir o reino de Deus nessa terra. E você não pode começar e terminar ano a mesma coisa. Deus vai nos fazer crescer de uma forma extraordinária. Vem 2025, que vamos já virar daqui a pouco. Nós vamos crescer 10 anos em um. Você acredita nisso? Deus vai largar essas tendas de uma forma extraordinária. Diga: eu recebo. Mas precisa começar aqui. Alargue essa tenda dentro de você. O crescimento do ano que vem será como de 10 anos de trabalho, porque Deus vai explodir o que Ele tem para fazer nesse lugar. Mas para isso, é preciso preparação. Antes de expandir, irmãos, é necessário se preparar. Nada acontece sem preparo. Se nós começarmos fortalecendo o nosso conhecimento de Deus em nós, através da Bíblia, aí sim, Deus vai começar o processo de ampliação. O preparo vem quando dedicamos mais tempo no conhecimento do Deus que nós servimos. Eu não tenho como andar com o desconhecido. Então, se Deus não é familiarizado com você, Ele é um desconhecido para você. Quem é o Deus que você anda? Quem é o Deus que você fala? O que Ele diz para você? Qual é o feedback que Ele dá acerca da nossa vida, para que Ele nos trate, Ele nos exorte, Ele nos cure, Ele nos purifique, Ele faça de nós aquilo que Ele sonha para nós. E para isso temos que fortalecer o conhecimento através desse livro. E aqui é onde Ele vai trazer revelações para nós. Anote. As palavras que Ele for liberando, anote no caderninho do lado. Tudo que Deus for falando, palavras, ministrações, anote. Anotar para quê? Eu vou pregar onde eu não tenho oportunidade? Tem. Todos os dias nós temos oportunidades, queridos. Quando Deus fala algo para você, a primeira pessoa que você encontrar no seu trabalho, na sua escola, na parada de ônibus, dentro do ônibus, no táxi, no Uber, aonde for, libere para ele o que Deus lhe falou. Deus lhe falou para que você falasse para alguém, só que lê a Bíblia e guarda.
E guarda. Se você só guarda, Deus para de falar. Lembra do azeite da viúva? Pois é, quantas botijas chegar, o azeite vai jorrar. Quantas pessoas você falar, mais Deus vai falar com você também. É uma sequência, irmãos, daquilo que Deus espera de nós. Agora, se preparar para que Deus faça essa obra em nós. Esse preparo, ele vem tanto no conhecimento de Deus, como financeiramente, para que você participe de congressos, seminários, lugares onde você pode expandir o seu conhecimento, fortalecendo a sua fé, despertando você pela inspiração de outros que já estão mais na frente do que nós. Programe-se. Tire umas férias, e das suas férias, tire uma semana. Essa semana é minha semana missionária. Eu vou trabalhar para Deus. Minhas férias, pois é, das 30 dias, tira 5. Não precisa muito não, 5 dias. Vá para o interior onde você nasceu. Vá visitar seus amigos de infância, vá visitar os parentes, vá falar de Jesus para a sua família. Queridos, precisamos ganhar vidas para o reino de Deus. Essa amplitude vai muito por aí. Dá testemunho das mudanças que Deus fez na nossa vida e que quer fazer na vida deles também. E para isso, precisamos ter disposição. Eu vou sair da minha zona de conforto, de sentar na cadeirinha, no ar-condicionado, ouvir a palavra, glória a Deus e aleluia, e ir embora para casa. Não, pegue seu carrinho, vá lá na estrada, pega a estrada também, vai lá visitar alguém que está precisando, vai lá liberar uma palavra de vida. Não quer ir para a estrada? Chama essa pessoa, vamos tomar um café, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um açaí, mas vamos sentar, porque eu tenho algo importante para falar com você. E fale de Jesus a tempo e fora de tempo. Isso mostra, irmãos, o nível de confiança que nós temos em Deus, porque Ele é a nossa fonte de direção. É Ele quem vai estar nos dando a provisão e direcionando quem é a pessoa que precisa ouvir aquilo que nós recebemos de Deus. E tem tantas pessoas querendo ouvir a palavra, querendo saber mais desse Deus, e nós estamos calados. Se nós queremos prosseguir nessa jornada de crescimento, começa pela nossa boca. Essa expansão, igreja, não é só crescer numericamente, já falamos isso, mas alcançar uma nova dimensão no propósito de seu chamado. Qual é o seu chamado? O que Deus quer fazer através de você? Deus quer causar um impacto na sociedade. Deus quer causar um impacto na sua família. Deus quer causar um impacto aonde você vive. Para quê? Para que Ele realize tudo aquilo que Ele planejou fazer através de você. Quanto mais você se chega para Deus, mais poder Ele libera na sua boca para convencer e mostrar para as pessoas a verdade acerca do reino de Deus. Esse crescimento, irmãos, de Deus tem base, não é aleatório, não é de qualquer jeito. Ele tem princípios, diga princípios. Esses princípios são aqueles que alinham a nossa vida com Deus. São aqueles que alinham os nossos propósitos com os propósitos divinos. São aqueles que Deus permite que sejamos ampliados para poder ver a plenitude do propósito que Ele tem. Ou seja, o propósito completo, aonde é, como vou fazer, por onde vou começar, aonde vai ser. Deus vai te dar todo o esquema para você trabalhar, para você ampliar o seu chamado. Por isso que tudo começa aqui. Quando eu alargo as fronteiras do meu coração, quando eu tiro as estacas internas, onde eu tiro aquilo que foi barreiras a vida inteira, para que Deus não trabalhasse no meu emocional, para que Deus não trabalhasse nas mágoas, nas feridas, que Deus não trabalhasse naquilo que travou a minha vida pela decepção, frustração ou coisa parecida. Nós estamos colocando estacas. Deus, você vai trabalhar só nesse quadradinho aqui. E Deus diz, tá bom. Quem que fica limitado? É Deus ou é você?
Você limitou a ação de Deus na sua vida. Deus quer ampliar, Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer fazer muito mais. Por isso, irmãos, que nós precisamos ser transformados na nossa maneira de pensar. Quando somos transformados na nossa maneira de pensar, nós estamos agora muito mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Quando Ele fala, o seu ouvido já está aguçado, porque começa a se familiarizar com essa voz. Não é uma voz estranha, não é qualquer voz. Salmo 51:10, Davi, num dos momentos de muita pressão na sua alma, muita tristeza até, ele diz para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele diz: eu não tenho isso, mas cria dentro de mim. Coloca algo novo dentro de mim, que é um coração puro. O meu coração não é puro. O meu coração pensa muitas coisas ruins, que isso ele falou depois dele ter tido uma queda física com a pessoa. E ele estava pedindo: Senhor, purifica meu coração. Esse desejo de ter um coração puro, de ser renovado, queridos, é o que vai nos dar um espírito estável. Uma vida estabilizada emocionalmente, porque está debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. E quando Ele nos controla, Ele começa a nos envolver. E isso cria dentro de nós áreas de resistências, não mais a Deus, mas resistências ao pecado. E Deus vai rompendo aquilo que era área de resistência dentro de nós. O orgulho, a soberba, o medo, a falta de fé. Ele começa a romper, porque você começa a dar um espaço maior para Deus dentro do seu coração. Provérbios capítulo 5, verso 5, ele diz: confie no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A grande questão de não abrir esse espaço para Deus chama-se exatamente isso: eu não confio em ti, eu vou fazer do meu jeito. Não, eu confio em Deus. Queridos, quem confia se joga. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não é em parte, não é só quando convier, não é só quando você quiser, não é só quando a circunstância te for favorável, não, de todo o coração, sendo bom, sendo ruim, tendo na abundância ou na escassez, seja na crise ou seja na abundância, confie no Senhor de todo o teu coração, porque Ele vai estar agindo em nós, além do nosso entendimento. Não se apoie no seu entendimento, mas eu acho que não se apoie nos seus achismos. Deus sabe o que faz. Deus não fará mal algum aos homens, irmãos. Deus não faz nada para nos punir. Deus não fará nada para prejudicar alguém. Pelo contrário, Ele quer te cercar de bênçãos. Deus, Ele pode transformar você. A outra coisa que nós precisamos é fortalecer a nossa fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aceitar, irmãos, os desafios espirituais e depender de Deus em situações difíceis é uma forma de fortalecer a sua fé. Mas eu não me conformo, por que Deus fez isso comigo? Não foi Deus que fez isso com você. Deus permitiu. Mas muitas vezes é resultado dos nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, erradas muitas vezes, estão fazendo as dores se avolumarem no nosso coração, e isso está prejudicando os relacionamentos. Por isso que sem fé, nós não conseguimos nos aproximar dEle. E quando nós rompemos, quando nós expandimos o nosso homem interior, Deus então começa a aumentar a influência do reino através de nós. Como isso acontece? Deus nos chamou para ser sal e luz deste mundo.
Quando Jesus fez esse discurso ali em Mateus, ele estava dizendo que você está aqui para impactar vidas. Você está aqui para transformar vidas. Você está aqui para falar do amor de Jesus e para que as pessoas ao seu redor sejam conduzidos à presença de Deus, para que eles tenham uma esperança de algo novo na sua vida. Ele quer te derramar amor, Ele quer te falar da verdade, Ele quer libertar dos cativeiros de alma e de mente. Por isso que pode parecer que é muito simples, mas não é. Nós podemos pensar isso através de pequenas atitudes, tipo ajudar pessoas necessitadas. Deus trabalha para que nós possamos levar essas pessoas aquilo que nós podemos ajudar, repartir, dividir. Quando nós aprendemos a socorrer necessitados, há uma alegria muito grande no nosso coração. Quando nós podemos liderar projetos sociais, quando nós podemos nos envolver dentro dos ministérios da igreja para servir, foi tão bom ver esses resultados, não foi? Pois é, se envolva, tem lugar para todo mundo trabalhar. Vamos lá servir ao reino de Deus, vamos no campo, vamos lá nas cidades, nos municípios, vamos ver a carência, a necessidade daquelas pessoas, ver a escassez em que eles vivem. Foi tão bom ver a entrega que nós fizemos de um alimento no domingo, de presentes, uns brinquedinhos que foram dados para as crianças, a alegria daqueles rostos, foi algo extraordinário. Irmãos, não tem preço que pague. Não tem status nenhum, nem nome nenhum que se dê quando você atende uma demanda de um necessitado, que não tem nada na sua despensa, e chega um peixinho para você jantar numa noite de Natal, no final de ano, ou coisa parecida, ou no dia a dia, porque nem tem esses dias separados para quem vive na escassez. Romanos capítulo 14, verso 17, ele diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Dá um prato de comida, alegra o coração de alguém, mas quando você der o prato de comida, dê também a palavra viva de Deus, porque o reino não é comida nem bebida, mas a justiça de Deus vem, a paz de Deus vem, a alegria do Espírito vem, o refrigério vem, porque fome dói, irmãos, fome dói. E para fazer esse trabalho, precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Essa dependência do Espírito, irmãos, é fantástica, porque toda a expansão espiritual, ela vem de Deus. Tudo isso que eu estou falando é sobre expansão espiritual. Eu não entrei em expansão numérica, eu não entrei em expansão financeira, eu não entrei em nenhuma outra área ministerial, principalmente, que vamos trabalhar durante o ano. Mas nós estamos falando de uma expansão espiritual que mexe com você nas suas entranhas. E não são feitas isso através de esforço próprio. É só abrir o espaço que Ele vai encher seu coração. Ele vai encher a sua vida, porque a partir dali é o Espírito Santo quem nos guia, é o Espírito Santo quem nos conduz, é o Espírito Santo quem nos capacita, é o Espírito Santo quem nos transforma, quem nos transborda, quem faz o sobrenatural acontecer. Zacarias 4:6, tem um texto muito conhecido da igreja. Ele diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força. Você não vai forçar ninguém a querer Jesus. Você vai deixar que o Espírito Santo convença que ele não pode viver sem ele. Não dá para viver neste mundo sem ele. Queridos, tudo que vai acontecer nas nossas vidas só vai acontecer se aprendermos a depender do Espírito Santo de Deus. Ele é quem faz todas as coisas. Eu disse o quê? Por isso, para expandir o reino de Deus, depende muito mais de nós do que de Deus. Deus quer fazer.
Deus quer ampliar nossa conquista, Deus quer ampliar nosso território, mas mais do que isso, esse é o território que Ele quer ampliar, o seu coração. Deus quer fazer algo tão grande, para que eu e você possa cumprir a missão dEle nessa terra. A missão é simples, é resgatar vidas perdidas, é libertar vidas que não têm mais sentido nenhum para viver. Tem muitas vidas que final de ano é uma tristeza profunda, muita melancolia, muita dor pelas perdas, tristeza por tudo que aconteceu durante o ano. Por mais que tenhamos passado por momentos difíceis, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor renova, restaura. Queridos, a dor é cruel, mas a bênção de Deus sobre nós é extraordinária. Quanto é o espaço de Deus dentro do seu coração e da sua vida? Ele realmente faz parte da sua vida? Hoje Ele quer expandir esse espaço.